Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje, olha, temos um tema que nos faz pensar como é que o nosso cérebro percebe o tempo. Vamos pegar num texto, um excerto de 2016 do Edson Zogby. Chama-se "Na maior parte do nosso cérebro, o tempo não existe". Olá, é um ponto de partida excelente porque mexe com a base da nossa consciência, não é? A forma como montamos a nossa própria realidade. Exatamente. A nossa ideia aqui é, explorar a fundo o argumento central dele, que para a maior parte do cérebro, a parte inconsciente, o tempo como o conhecemos, passado, presente, futuro, não existe mesmo. Só o agora. E vamos ver também o que é isso da autopoiese e que consequências práticas é que o autor tira disto. Uhum. Ele até começa com aquela imagem da linha numérica, sabes? Passado negativo, futuro positivo, presente no zero. Mas é mais para fazer o contraste com a tese principal dele, acho eu. Pronto? Vamos a isso. Sim, é uma abordagem que nos desafia porque a sensação de tempo a passar é fundamental para nós. Mas o texto puxa por nós, pergunta se essa sensação bate certo com o funcionamento base do nosso sistema nervoso. Esta análise vai levar-nos a ligar o que o autor diz ser neurociência com filosofia até e o comportamento humano. Certo? Portanto, a premissa é essa linha do tempo, passado, presente, futuro, é uma ferramenta da nossa parte consciente, racional. Mas quem manda mesmo, o inconsciente, que segundo o texto sugere quase tudo, opera só no presente, nesse tal zero. Exato. Ou seja, quando nos lembramos de algo ou desejamos algo para o futuro, essa experiência, a memória, o desejo, a ansiedade, está a acontecer agora, na nossa mente. E é aqui que surge uma das primeiras ideias fortes do autor. Se tudo acontece mentalmente neste agora, então o conteúdo desse agora pode, em teoria, ser mudado, ativamente. Como assim? Ele dá o exemplo de uma memória triste. A intensidade dela poderia ser tipo diminuída se naquele preciso momento a nossa atenção se virasse para algo, sei lá, divertido ou que nos absorva. A experiência que domina o agora mental seria a nova. Mas o texto também admite que aceitar isto pode não ser fácil ou até ser desconfortável para algumas pessoas. Talvez porque nos tira aquela sensação de solidez do passado, não é? Pois mexe com as nossas certezas. E é curioso que ele liga logo isto às filosofias orientais, que falam há séculos da importância do presente. Ele até escreve, e eu cito, uma salva de palmas aos orientais. Clap, clap, clap. Parece que vê ali uma sabedoria antiga. Sim, e a sugestão do texto é que a neurociência moderna está a começar a, como ele diz, a colocar os pingos nos is, a dar uma base científica a estes conceitos. Certo. Não entra em grandes detalhes técnicos, mas a ideia é essa convergência. Podemos pensar, por exemplo, como é que práticas como a meditação, focada no presente, já mostraram ter efeitos no cérebro. A neurociência talvez esteja a mapear a biologia por trás do que outras tradições descobriram por introspecção. E esta ideia do cérebro no presente liga-se a outro conceito que ele traz, a autopoiese. Ele atribui a ideia a Maturana e Varela, biólogos chilenos, lá nos anos 70. O que é que isto quer dizer na prática para o autor? Quer dizer que o mundo que cada um de nós vive não é um espelho direto de uma realidade lá fora, objetiva. É mais uma construção nossa, do nosso sistema nervoso. O autor diz mesmo que nós virtualizamos o nosso mundo. Virtualizamos. Sim, cada pessoa, com a sua biologia e história, gera a sua versão da realidade. É uma ideia com impacto, sabe? Na biologia, psicologia, o texto frisa muito a singularidade disto. Ninguém tem a mesma versão. Nem gêmeos idênticos, porque as experiências de vida acabam sempre por ser diferentes e moldar a percepção de cada um. Ok, então temos o inconsciente sempre no agora e a autopoiese, esta construção pessoal da realidade. O que é que acontece quando juntamos as duas coisas, segundo o texto? Bem, se ligarmos tudo, a consequência é potente. A nossa realidade autopoiética, essa tal tela virtual única, não é fixa. Está a ser criada e vivida a cada momento, no presente, no zero. Uhum. E o conteúdo dessa tela, nesse instante, tem tudo o que nós somos. As memórias, que são ativadas agora, as sensações do momento, as emoções e até as nossas expectativas ou planos para o futuro, que são pensamentos a acontecer agora.
Percebo. Portanto, a nossa individualidade não é só o passado ou o futuro que imaginamos, é a totalidade desta experiência dinâmica que está a acontecer agora mesmo. É como um filme que está sempre a ser editado e projetado em tempo real no ecrã do presente. Ok. E partindo disto, o autor tira consequências práticas. A primeira é, bem forte, podemos mudar a nossa realidade, essa tela virtual, a qualquer momento. Mas como? Através de um desejo intenso. Ele sublinha intenso. A ideia é que um desejo superficial, só da consciência, não tem força para mudar a programação do inconsciente, que é quem pinta a tela. Seria preciso uma vontade tão forte que chegasse a esse nível mais fundo que opera no presente. Isto levanta questões, não é? Sobre o poder da vontade focada, da convicção, para mudar a nossa experiência subjetiva. Faz sentido dentro desta lógica. A segunda implicação prática que ele refere foca-se no valor do investimento pessoal. Ele diz que a capacitação, a inteligência, o conhecimento acumulado, sobretudo desde cedo, ele até fala da importância da educação no lar até aos 7 anos, tudo isso cria um presente que é por si só mais rico e seguro. Exato. Alguém com este capital interno teria um retrato virtual autopoético feliz, quase independentemente do que se passa à volta. Essa ideia reforça que o presente não é um vazio. A qualidade da nossa experiência agora, da nossa tela, é influenciada pelos recursos internos que trazemos. Investir em conhecimento, em competências emocionais, em resiliência, tudo isso enriquece o conteúdo do nosso zero. Claro. Não quer dizer que os problemas desapareçam, mas, na visão do autor, aumenta a nossa capacidade de lidar com eles e manter um bem-estar interior. Valoriza muito a construção ativa da nossa própria subjetividade. E depois vem o reverso da medalha. A terceira implicação. A falta desse investimento leva a um presente menos rico, a uma tela virtual mais pobre. E aqui ele faz uma observação bastante direta que temos de atribuir claramente. Observe, é por isso que os ignorantes não percebem esta condição. Pois, essa observação é uma afirmação muito taxativa do autor. Sugere que a própria falta de ferramentas internas, conhecimento, reflexão, impediria a pessoa de perceber esta dinâmica que ele descreve. Independentemente de concordarmos com o tom, a lógica interna do argumento dele é essa. O conteúdo da nossa experiência presente depende do que cultivamos em nós. É um alerta para a responsabilidade de cada um na construção da sua vida interior. Depois o texto avança e critica certas atitudes perante a vida que, para o autor, são uma fuga a esta realidade do presente zero. Por um lado, ele aponta o dedo às pessoas muito acomodadas, apegadas ao passado, tradicionalistas ou reacionárias. Sim, ele descreve-as como estando em conflito com o seu próprio presente, ao ficarem agarradas a um passado que, na lógica do texto, só existe como memória ativada agora, ou a modelos que já não encaixam na realidade atual, estariam a rejeitar a sua própria tela virtual autopoética. E o resultado seria Infelicidade, uma atitude rabugenta, segundo ele. um desajuste crónico quase. E, por outro lado, a crítica vai também para aqueles que fazem questão de sonhar utopicamente, com ideais inatingíveis. Estes são vistos como ansiosos, irrequietos, muitas vezes improdutivos ou até irrelevantes socialmente. O autor usa o exemplo dos hippies, sugerindo que a felicidade deles seria baseada na loucura e associa-os ao uso de aditivos, terminando com um RRS que indica risos. É mesmo importante sublinhar que isto é a visão e as palavras do autor. Certo, sem dúvida. E dentro da estrutura que o texto montou, esta postura é só outra forma de fugir do presente. Em vez de se fixarem no passado, fogem para um futuro ideal que nunca chega. A ansiedade, a falta de resultados, seriam consequências dessa desconexão com o zero, o único tempo onde a ação é possível. Pois, Claro que as generalizações sobre grupos como os hippies e a menção a aditivos são opiniões pessoais do autor no texto, não factos. Mas as duas críticas, no fundo, apontam para o mesmo problema central na visão dele: não aceitar e não viver a realidade presente. então face a estas duas posturas que ele critica, qual seria o caminho que o autor recomenda? Ele apela ao que chama caminho do meio, mais uma vez a fazer lembrar a sabedoria oriental, e esse caminho seria simplesmente viver o zero, o presente. Só isso. Bem, só isso, mas porque é nesse presente
que tudo o que somos se encontra e se manifesta. O nosso passado como memória e aprendizagem, as nossas capacidades atuais e os nossos potenciais futuros, como intenção e desejo. É o momento que nos revela. Mas há aqui um ponto curioso. Ele discorda que este caminho seja difícil. Ele acha que essa ideia de dificuldade vem de certas interpretações orientais e principalmente do que ele vê como a tradição judaico-cristã associada à culpa, dor, sofrimento. Exatamente. A perspectiva que o texto defende é quase o contrário. Perceber o mecanismo que o cérebro opera no presente, que a nossa realidade é esta construção autopoética atual, tornaria o viver o presente algo fácil, natural. A dificuldade não estaria no caminho em si, mas na nossa falta de compreensão ou na resistência a aceitar como funcionamos. Não seria preciso sofrimento, mas sim consciência e alinhamento com a nossa natureza neurológica, como ele a descreve. Isso levanta uma boa questão. Pois levanta, será que a dificuldade que sentimos em estar presentes vem mais de condicionamentos culturais, psicológicos, do que de uma dificuldade inerente à coisa? Fica a pergunta. Fica mesmo. Então, e se mesmo depois de ouvir isto tudo, a pessoa sente que não consegue aplicar, que a experiência não muda, o que é que o texto sugere no final? A recomendação é muito direta. Investir em si. Procurar mais capacitação, inteligência, conhecimento. Aprofundar a compreensão destes mecanismos. Ele até sugere a neurociência como ponto de partida para quem quiser entender melhor como isto funciona. É um apelo à autoeducação para a transformação pessoal. Ok, vamos só recapitular as ideias-chave deste texto do Edson Zogby. Primeiro, a nossa experiência cerebral mais profunda, inconsciente, está presa ao presente, ao agora. O tempo linear é uma construção da consciência. Segundo, a nossa realidade pessoal não é algo fixo, mas uma virtualização única. Um processo de autopoiese a acontecer a cada instante, moldado por nós. Exato. Em resumo, o argumento é que somos definidos e existimos totalmente no nosso agora. Um presente que não está vazio, mas carrega todo o nosso passado, como memória, como condicionamento, e todo o potencial do nosso futuro, como intenção, como possibilidade. Tudo a acontecer e a ser processado neste preciso momento. O que nos leva a uma última reflexão, talvez indo um bocadinho além do texto, mas inspirada por ele. Sim, podemos perguntar-nos se a nossa realidade presente é mesmo esta tela virtual única, pessoal, sempre a ser pintada com base nas nossas interpretações, no nosso passado, no nosso foco. Que passos conscientes, deliberados, podemos dar, agora mesmo, para ativamente enriquecer essa tela? Ou reconfigurá-la, talvez até embelezá-la? Como é que podemos usar esta compreensão para influenciar de propósito a qualidade das nossas experiências futuras, que também vão ser vividas como o agora? É uma excelente questão para ficarmos a pensar, fica o desafio. E para terminar, deixamos a frase final do autor, muito direta, que resume tudo. Viva-se. Obrigado por terem estado connosco. Até à próxima.